Vamos lá, então. Bom dia mais uma vez, bom dia, pessoal de casa. Não sei nem para onde que eu olho aqui. Seguinte, no nosso último encontro, eu falei um pouquinho com vocês sobre a estrutura das mitocôndrias e dos cloroplastos, que são organelas diretamente relacionadas ao metabolismo energético, né? Mitocôndrias relacionadas à respiração e cloroplastos relacionados à fotossíntese, certo? Então, como eu estava dizendo para a colega ali no fundo, eu particularmente acho melhor nós conhecermos o processo de produção das moléculas orgânicas, ou seja, os processos anabólicos, para que a gente fale posteriormente da sua degradação com o objetivo de liberar energia, certo? Então, a síntese da glicose pode ser por fotossíntese, não obrigatoriamente é. E outro detalhe, essa equação é a equação que vocês conhecem desde o ensino fundamental, né? Mas você não pode comprar a ideia que, pela fotossíntese, a única molécula orgânica produzida é a glicose. Isso não é verdade. Os organismos autótrofos podem produzir diversos tipos de moléculas orgânicas por esse mecanismo, mas, em 99% das vezes, se considera a produção desse carboidrato, mas que fique bem claro, pela fotossíntese, outras moléculas também são sintetizadas, né? Então, a equação aqui é bastante simples, né? Para cada mol de glicose que será produzida, a planta, ou a alga, né, vai se utilizar de 6 de CO2, 12 de água, e além da glicose vai ser produzida água e oxigênio. Eu acho que, na química, você poderia simplificar essa equação. Mas, numa prova de biologia, eu sugiro fortemente que você coloque as 12 moléculas de água como reagentes e as 6 como produto. Essas 6 não tem nada a ver com essas 12. E a prova está no oxigênio, certo? Por que a prova está no oxigênio, professor? Todo o oxigênio liberado na fotossíntese provém da água, certo? E isso, inclusive, aparece com muita frequência nas provas de vestibular. O oxigênio liberado na fotossíntese provém do gás carbônico ou da água? Da água, certo? Se eu tenho a liberação de 12 átomos de oxigênio, evidentemente tem que entrar 12 moléculas de água, uma vez que cada molécula de água apresenta apenas um oxigênio, certo? Bom, e a fotossíntese se subdivide em duas etapas, que são... Só um segundinho, por favor. Pode falar. Espera aí. Esse aqui? Sim. Perfeito. Isso. Bom, então olha só. A fotossíntese pode ser subdividida em duas etapas. A primeira delas é a fase de claro, também chamada de fase fotoquímica. Fase de claro ou fotoquímica. Bom, então tem uma característica aí que está implícita no próprio nome. Fase de claro. Fase fotoquímica. Então, ela depende de luz para acontecer. Depende de luz, que não obrigatoriamente é luz natural. Luz artificial pode induzir ao processo fotossintetizante, tá? Se ela depende de luz para ocorrer, ela vai se processar em regiões específicas dos cloroplastos, que são as regiões clorofiladas, certo? Ocorre em regiões clorofiladas
dos cloroplastos. Muito bem. E essas regiões são especificamente, ó, as membranas tilacoidais e membranas intergranum. Muito bem. Então, eu acho que é interessante que a gente relembre aí, né? Onde que fica essa tal membrana tilacoidal? Aonde que fica essa tal membrana intergranum? Vamos ver o esquema ali. Pula, 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 pula. Isso aí nós vamos falar depois. Na verdade, já tinha falado. Ó, eu acho que esse esquema eu já havia passado para vocês na semana passada, né? Na aula online? Não. Sim? Só que eu não vou analisar esse esquema. Eu vou analisar um outro, que eu acho que ele está um pouquinho melhor. Que é esse aqui. Ó, presta atenção. Aqui a gente está vendo a morfologia interna de um cloroplasto, né? Ele, como a mitocôndria, apresenta duas membranas. Uma membrana externa, que não tem nada que nos chama a atenção, e a membrana interna. A membrana interna, saca só, ela apresenta projeções que invadem a organela. Essas projeções são denominadas lamelas. E em determinados pontos, as lamelas sofrem pregueamentos, originando estruturas saculiformes, estruturas em formas de pequenas bolsas que ficam empilhadas umas sobre as outras. Essas estruturas são os tilacoides. Então, aqui eu tenho uma pilha de tilacoides. Um tilacoide é uma estrutura oca, é uma estrutura vesicular. Então, tem uma membranazinha que delimita uma cavidade. Presta atenção. Na membrana dos tilacoides, nós temos muita clorofila. Então, aqui acontece uma intensa absorção de luz, para que aconteça a fase de claro. Agora, essas lamelas aqui, ó, onde eu estou passando o laser para vocês, são as membranas intergranum, porque se você já esqueceu, um grano é uma estrutura formada pela associação de diversos tilacoides. Então, nas membranas tilacoidais e nas membranas lamelares intergranum, nós vamos encontrar clorofila, que é exatamente onde vai acontecer a fase de claro, tá bom? A outra fase é a fase de assimilação. A fase de assimilação. Também chamada de fase química. Fase de assimilação ou fase química. Professor, tem muitos livros que chamam de fase de escuro, não tem? Muitos, muitos. Como também tem muitos livros que não gostam desse termo. A minha opinião não importa muito, mas se você perguntar qual é a sua opinião sobre esse termo, professor, fase de escuro, eu não uso, porque pode induzir a uma interpretação errada. Achar o seguinte, a fase de claro só acontece no claro, verdade. A fase de escuro só acontece no escuro, mentira. Se tiver luz, essa fase se processa, só que ela não vai utilizar a luz, certo? Por isso que é questionável o termo fase de escuro, ok? Então, essa fase não depende de luz para ocorrer. Sendo assim, ela vai se processar nas regiões que são aclorofiladas, certo? Ocorre
ocorre na região aclorofilada dos cloroplastos. Muito bem, ó. E essas regiões aclorofiladas são as regiões estromáticas, né? Ó, o estroma. Vamos procurar no nosso desenho ali, ó. Tá pequenininho, mas a gente consegue ler, ó. Estroma. Então, a região interna do cloroplasto é preenchida por uma solução aquosa, onde vai se processar a fase de assimilação. Por não ter clorofila, no estroma não acontece as reações dependentes de luz, certo? E eu me lembro que na semana passada, alguém comentou, não sei se a pessoa está aqui, comentou assim, professor, mas a fase de assimilação depende da fase de claro, não depende? Depende. Então, algumas coisas são produzidas nessa fase e consumidas nessa fase, certo? Para falar sobre isso, vou passar rapidinho isso aqui, que eu não quero que você olhe, não. Espera um pouquinho, rapidinho. Ó, eu quero pensar com vocês nesse exercício. O colega tem dúvida, mas enquanto isso já vai dando uma olhada, que nós vamos fazer ele juntos. Oi. Vou fazer uma comparação grosseira. O colega perguntou assim, professor, não entendi o que é o estroma. Imagina um pão francês, certo? Esse pão é o cloroplasto, certo? A casca externa seria a membrana interna do cloroplasto, ok? Imagine que essa casca apresente projeções para dentro. Imagina ela se projetando para dentro. Essas projeções estão invadindo o miolo do pão. O miolo é o estroma. É a região mais interna. Só que no estroma a gente vai encontrar um fluido aquoso, onde se processam várias reações. E esse conjunto de reações caracteriza a fase de assimilação. Deu para ter uma ideia? Beleza. Então, olha só, esse exercício aqui mostra para a gente a interdependência entre essas duas fases, certo? Bora lá, ó. O que se produz na fase de claro que vai ser utilizado na fase de assimilação. Ó, então, para resolver esse exercício, não lembro de qual faculdade que é, mas pouco importa. Primeiro, você tinha que lembrar o seguinte, nos tilacoides, acontece qual fase? A fase de claro. No estroma, acontece qual fase? A fase de assimilação, certo? Vamos lá. Em relação ao processo esquematizado, é correto afirmarmos que a substância liberada em 4 é o oxigênio. Vamos procurar aqui, ó. O 4 está sendo liberado no estroma. Ou seja, o 4 é um produto da fase de assimilação. O oxigênio é liberado na fase de assimilação? Não. O oxigênio é liberado na fase de claro. Certo? Então, já podemos até colocar aqui, ó, esse esqueminha aqui, eu acho que seria interessante que vocês fizessem. Ó, então, na fase de claro, vai ter liberação de O2. Vai ter liberação de oxigênio. O oxigênio não é liberado no estroma, tá? O oxigênio é liberado na região tilacoidal. Letra A está fora. Letra B. A substância liberada em 2 é a água
2. Presta atenção, ó. 2 é um produto da fotossíntese. E ele está falando para a gente que o 2 é a água. O 2 não é a água. Acabamos de falar. O 2 é quem? O oxigênio, certo? Um produto liberado na fase de claro. A água liberada na fotossíntese, ela não provém da fase de claro. Ela provém da fase de assimilação, tá? Podemos colocar aqui, ó. Então, olha só, pessoal. Nós temos que relacionar, quais produtos que são consumidos em cada uma das fases e quais produtos que são liberados nas mesmas, certo? Se são produzidas 3 coisas, glicose, água e oxigênio, nós já sabemos 2. Oxigênio sendo liberado na fase de claro e água sendo liberada na fase de assimilação. As letras A e B estão fora. Letra C. Os átomos de carbono e hidrogênio presentes na glicose originam-se das substâncias 3 e 1, respectivamente. Olha só, a glicose está sendo liberada no estroma. Então, ela é um produto da fase de assimilação. Aqui, ó. Na fase de assimilação vai ter liberação de C6H12O6, certo? Presta atenção. Esse C6H12O6, que é liberado na fase de assimilação, provém de quem? Do CO2. Então, olha só, no nosso esquema ali do exercício, o 4 já sabemos que é a água, o 3, então, já sabemos, é o CO2. Estão acompanhando o exercício com o esquema aqui? Né? Então, o CO2 é consumido na fase de assimilação e vai ser convertido em glicose. Olha só, os átomos de carbono que originam a glicose são provenientes da substância 3? Sim. Sim. Os hidrogênios são provenientes da substância 1? 1 é alguém que está entrando na fase de claro. Bom, a fase de claro, o nome já diz, necessita de luz para acontecer. Então, forçando um pouquinho a barra, se a gente considerar a luz um reagente, nós temos aqui 3 reagentes: gás carbônico, água e luz. O gás carbônico já entrou, a luz já entrou, certo? Falta entrar quem? A água. Então, o 1 lá do esquema é a água. Beleza. Agora, olha só. Para o CO2 virar glicose, nós precisamos de 2 coisas. Primeira coisa, hidrogênio. Esses hidrogênios vão ser provenientes de quem? Da água. Então, aqui na fase de claro, vai acontecer um processo que nós chamamos de fotólise da água. A água vai ser quebrada na presença de luz. O oxigênio proveniente dessa quebra chispa fora. Vai para o meio ambiente, e a gente agradece, porque a gente precisa desse oxigênio, ou vai ser utilizado na respiração da planta. Então, nós precisamos de alguém para pegar o hidrogênio da água e transportar até a fase de assimilação. Esse alguém é o NADP. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Para química orgânica, eu não sei. Para biologia, você não tem que saber o significado do N, do A, do D e do P. Você tem que saber que o NADP é um transportador de hidrogênios, certo? Então, ele vai transportar hidrogênios da fase de claro para a fase de assimilação. Esse hidrogênio, de quem que é? Da água. Esse hidrogênio vai fixar o CO2, vai se incorporar ao CO2 para que ele vire glicose. Ou seja, aqui vai acontecer uma reação de oxirredução. O NADP sem esses hidrogênios, esse NADP oxidado, ele vai retornar
para o estroma para capturar mais hidrogênio. Então, vai se formar um ciclo de transporte de hidrogênio. Agora, eu falei para vocês o seguinte, para o gás carbônico virar glicose, precisa de duas coisas. Precisa de hidrogênio. E precisa de que mais? Energia. O CO2 é uma molécula com baixo teor energético. A glicose é uma molécula com alto teor energético. Mágica não acontece. A gente precisa de uma fonte de energia para que sejam formadas as ligações químicas da molécula de glicose. Essa energia provém de quem? Do ATP. Então, além da fotólise da água, na fase de claro vão acontecer dois processos de fotofosforilação, que seria a produção de ATP utilizando energia luminosa, certo? E lá, achei que eu estava caindo. Ó, na fase de assimilação, o ATP vai ser quebrado, a energia proveniente dessa quebra vai ser utilizada para o CO2 se converter em glicose. Consequentemente, se acontece essa quebra, forma-se o quê? ADP, adenosina difosfato, mais fosfato. E essa ligação vai se reestabelecer na fase de claro. Então, eu tenho aqui, ó, dois transportadores. O NADP transportando hidrogênios e o ATP transportando energia. Da fase de claro para a fase de assimilação. Só um segundinho. A letra C já é a resposta. Vamos analisar as outras para ver se fica alguma dúvida. Letra D. Ocorre no estroma a fotólise da água. Nem vamos continuar. Apareceu foto, é porque precisa de luz. Se precisa de luz, não é no estroma. Certo? Letra E. A substância utilizada em é o dióxido de carbono. Não é o dióxido de carbono. Nós vimos que é a água. O dióxido de carbono participa da fase de assimilação, no estroma. Fala. É a quantidade de ATPs que se forma para cada ciclo de fotofosforilação. Perfeito, perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Tudo tranquilo? Ó, então, letra C. Esse esquema que está aqui, a pedido da colega, e eu acho que é bem procedente, eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Está aqui, ó. Deixa eu voltar rapidão aqui, ó. Então, se por um motivo ou outro você não copiou, vai ser disponibilizado. Aqui a gente está vendo a inter-relação entre as duas fases, certo? Na fase de claro, nós vamos perceber a entrada da água, que vai ser quebrada na presença da luz. Vai acontecer a fotólise da água. Como consequência, tem liberação de oxigênio e os hidrogênios vão ser transportados. Agora mesmo a gente vê. Na fase de assimilação, o CO2 vai ser convertido em glicose. Para acontecer essa conversão, precisa de hidrogênio. O hidrogênio é proveniente da água. Quem transporta? O NADP. Beleza? E ele vai voltar oxidado. Ou seja, sem o hidrogênio, para realizar a continuidade do transporte. E o ATP disponibiliza energia para que o CO2 seja convertido em glicose. E durante a fase de assimilação, acontece uma sequência cíclica de reações, que é o ciclo de Calvin-Benson, que além de glicose vai ser liberado também moléculas de água. Essa inter-relação tem que ficar muito clara na nossa cabeça. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Massa. Beleza, então. Vamos lá. Olha só. Aí, nós vamos falar especificamente sobre cada uma das etapas, certo? Vamos falar primeiro sobre a fase de claro e, posteriormente, sobre a fase de assimilação. Beleza. Ainda não, vou mandar hoje os slides, tá bom? Ó, a fase de claro acontece, então, nas membranas tilacoidais. E lá, nós vamos encontrar estruturas chamadas de fotossistemas. Como é que é?
Não entendi? Não, isso não é a membrana tilacoidal. Espera aí só um pouquinho. Olha só, existem dois tipos de fotossistemas. O fotossistema 1 e o fotossistema 2. A diferença entre os dois, agora mesmo eu te conto. Então, olha só. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A membrana tilacoidal está aqui, ó. Essa é a membrana do tilacoide. Imagina uma moeda oca, certo? Na membrana do tilacoide, na membrana de cada tilacoide, nós vamos encontrar dezenas ou centenas daquelas estruturas, do fotossistemas. Então, elas não são a membrana tilacoidal, elas estão na membrana tilacoidal, né? Alguém tinha me chamado? Não? Ok. Então, pessoal, lá nos fotossistemas é que vão acontecer as reações que dependem da luz. Presta atenção. Isso aqui, então, como eu estava dizendo para o colega, é um fotossistema que é constituído por duas partes. Uma parte que nós chamamos de complexo de antena e a outra parte que nós chamamos de centro de reação. Isso é um fotossistema. Na membrana tilacoidal, como eu disse para ele, tem dezenas ou centenas. Esse termo aqui ele é muito apropriado. Qual que é a função de uma antena? Captar alguma coisa. Qual que é a função do complexo de antena? Captar luz, captar os fótons. Então, nós vamos encontrar moléculas capazes de absorver luz. Essas moléculas são pigmentos carotenoides e diversos tipos de clorofila. Clorofila B, clorofila C. Então, voltando. Os fotossistemas são constituídos, primeiro, de uma região periférica chamada complexo de antena, cuja função é absorver luz. Quem está mexendo com o celular aí podia parar, por favor. Nesse complexo de antena, existem pigmentos carotenoides e diferentes tipos de clorofila. Agora, a ideia é que essa energia luminosa atinja o centro de reação. Quem que nós vamos encontrar no centro do fotossistema? Moléculas de clorofila A. Presta atenção, existem diversos tipos de clorofila. Quais são as mais funcionais no processo? Clorofila A. Todos os fotossistemas têm clorofila A na sua região central. Então, a ideia é essa. A luz incide no fotossistema, mas a energia luminosa tem que atingir a clorofila A. Entenderam a ideia ou não? Beleza. Aí, nos fotossistemas, acontecem, então, os processos que caracterizam a fase de claro, que são a fotólise da água e a fotofosforilação, que pode ser cíclica ou acíclica. Aquele primeiro termo ali, ele é autoexplicativo, né? Fotólise da água. O que vai acontecer? A lise, isso mesmo, a quebra da água na presença da luz, certo? Então, a fotólise da água, primeira etapa da fase de claro, é caracterizada por essa reação aí, ó, que é a reação de Hill. Olha só, a água vai ser quebrada. Mas para ela ser quebrada, tem que ter a participação de quem? Ela, da luz, certo? Muito bem. Quando a água é quebrada, a gente já falou isso 20 vezes, só na aula de hoje. O oxigênio vai ser liberado. Certo? O H+, proveniente da água, ele vai ter que ser transportado até o estroma. Quem faz isso? O NADP. Certo? Agora, dá uma olhada aí. Você vai perceber que a clorofila foi reduzida. Aqui ela está carregada positivamente. Aqui não mais. Significa, então, que ela ganhou elétrons. Esses elétrons são provenientes da água também. Olha o tanto que a água é importante no processo, certo? A água está liberando oxigênio, a água está disponibilizando hidrogênios e elétrons. Professor, você não tinha falado desses elétrons ainda não. Calma que eu vou voltar a falar deles, certo?
esses elétrons vão ser muito importantes na produção de ATP. Tá bom? Muito bem. Agora, além da fotólise da água, vão acontecer os processos de fotofosforilação cíclica e acíclica. Na química, provavelmente, vocês já estudaram processos de fosforilação. Fosforilar significa acrescentar fosfato. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos acrescentar fosfato para produzir o quê? ATP. Então, para nós, fosforilação significa produção de ATP. Certo? Mas para eu produzir ATP, eu preciso de uma fonte de energia. No caso, a fonte de energia é quem? É a luz. Por isso que se chama fotofosforilação. Agora, qual que é a diferença do processo cíclico para o processo acíclico? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem a fotofosforilação cíclica. Presta atenção. A luz incidiu no fotossistema. Essa energia luminosa tem que chegar no centro de reação, que é onde está a clorofila A. Essa energia luminosa, presta atenção, vai excitar elétrons. Elétrons da clorofila, eles vão subir no nível de energia e vão ser captados por uma molécula que se chama ferredoxina. Não precisa preocupar muito com esse nome, não. E esses elétrons excitados, eles vão retornar para o ponto de origem, que é a clorofila A, através de uma cadeia transportadora de elétrons representada pelos citocromos. Então, voltando. A luz incide no fotossistema 1, que já eu te falo qual que é a particularidade dele. Essa energia luminosa excita elétrons da clorofila, que sobem no nível energético, e esses elétrons retornam para o local de onde saíram. Então, eu acho que está muito nítido por que o processo é cíclico, concorda ou não? Porque os elétrons vão e voltam. Agora, para os elétrons retornarem para o fotossistema, eles têm que dissipar energia. Essa energia dissipada pelos elétrons vai ser utilizada para a produção de quê? ATP. Então, o termo fotofosforilação foi totalmente explicado. Fosforilação, produção de ATP. Produção de ATP utilizando energia o quê? Luminosa. Agora, essa energia luminosa, na real, ela foi importante para excitar os elétrons que, quando retornaram, dissiparam a energia utilizada na produção de ATP. Fala. Perfeito. Sim, sim. Beleza. Esse é o processo cíclico. Agora, no processo acíclico, você vai perceber que não vai acontecer esse retorno, tá? E a gente pode aproveitar esse slide aqui para ver o seguinte. Agora mesmo estava escrito, tem o fotossistema 1 e tem o fotossistema 2. Na fotofosforilação cíclica, só participa o fotossistema 1. Na cíclica participam o 1 e o 2. Professor, qual que é a diferença do fotossistema 1 para o fotossistema 2? Olha aqui no meio. Tem um número aqui, 700. E aqui tem um número, 680. É aqui que está a diferença. Professor, mas eu não faço a mínima ideia. O que significa esse 680? O que significa esse 700? É o comprimento de onda que vai excitar a clorofila. Então, o fotossistema 1 é melhor excitado por um comprimento de onda de 700 nanômetros, enquanto que o fotossistema 2 é melhor excitado por um comprimento de onda de 680 nanômetros. Então, tem uma pequena diferença entre os comprimentos de onda que excitam os fotossistemas. Eles não são excitados exatamente pelos mesmos comprimentos de onda, ok? Então, tá bom, vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? A luz incide no fotossistema. Olha o fotossistema aqui, ó. Os elétrons da clorofila se excitam e são captados por uma tal de plastoquinona. Não preocupa com esse nome, não.
Esses elétrons não vão retornar ao ponto de origem, porque o processo é acíclico. O que vai acontecer? Esses elétrons vão ser transportados pelos citocromos do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Aí a história se repete, tá bom? A luz incide no fotossistema 1, excita os elétrons, são captados por uma molécula que é a ferredoxina e transferidos para o NADP. Esse NADP vai ficar carregado negativamente por esses elétrons e vai se ligar ao H+. Esse H+ é de onde mesmo? Da água. Olha lá, ó. O NADP reduzindo com os hidrogênios provenientes da água. E esse NADP, já vimos, vai transportar hidrogênios da fase de claro para a fase de assimilação. Então, vamos lá. Tem produção de ATP? Tem. Aqui, ó. Utilizando a energia dissipada pelos elétrons, que não retornam para o fotossistema. Bom, com base nesse slide aí, a gente teria que pensar um pouquinho para resolver esse exercício aqui, ó. Esse exercício. Dá uma olhada nele. Você entendeu o slide anterior? Esse exercício morreu. Vamos lá? Ó. Observe a figura que ilustra a fotossíntese. Então, nós temos aqui um centro de reação, desculpa, um fotossistema, né? Complexo de antena, o centro de reação. Ei, a luz está incidindo, excita os elétrons no centro de reação e os elétrons são captados por um aceptor. Um doador repõe o elétron que foi perdido. Então, a questão que, assim, se não prestar atenção, erra confundindo duas alternativas. Presta atenção. De acordo com a figura, o doador de elétron repõe o elétron cedido por quem? Com base no esquema anterior. Quem que é o doador de elétron? Professor, acho que eu não estou sabendo, não. Então, vamos olhar de novo aqui. Quem que está doando elétrons? A água. É a água que está doando elétrons. E os elétrons cedidos pela água vão repor os elétrons que foram perdidos por quem? Pela clorofila. No fotossistema, desculpa, na fotofosforilação cíclica, os elétrons vão e voltam. Só que aqui, os elétrons saem e não voltam mais. Uma pergunta que alguém poderia me fazer, professor, mas peraí, me conta uma coisa. Se essa clorofila do fotossistema 2 perde elétrons constantemente e os elétrons não voltam, como é que não acaba os elétrons dela? É que alguém repõe constantemente. Quem faz essa reposição? A água. Esses elétrons aqui são elétrons provenientes da água. Então, vamos lá no exercício. Ó, de acordo com a figura, o doador de elétron repõe um elétron cedido por quem? Quem é que está no centro de reação que vai doar elétron? A clorofila. A alternativa é a letra C. Mas, como eu disse, de repente, se você fizesse esse exercício meio rápido, você poderia achar que é a água. Concorda ou não? Na verdade, a água ela está repondo os elétrons que foram perdidos pela clorofila. Entender que é a letra C? Sim ou não? Beleza. Então tá. Durante o processo aí de fotofosforilação, tem produção de ATP, né? Eu acho que vem de encontro a pergunta que o colega fez aqui. Mas, professor, mas peraí. Essa produção de ATP, como é que ela acontece especificamente? Porque os slides anteriores foram um pouco vagos, né? A energia dissipada pelos elétrons é usada na produção de ATP. Ok. Mas como? Como é que isso acontece? Olha, isso acontece assim. Tem um texto aí e o próximo slide ilustra esse texto. Olha só. A energia liberada pelos elétrons força a passagem de prótons
H+, através da membrana tilacoidal. Tais prótons concentrados no lúmen, na luz, no interior do tilacoide, retornam ao estroma através das sintetases de ATP, que são enzimas que atuam como motores moleculares giratórios, que giram com a passagem dos íons. Quais íons? H+, certo? Levando à formação de ATP. Tal mecanismo é denominado quimiosmose. Então, olha só, esse texto aparentemente complicado, mas não tem nada de complicado, está sendo representado aqui, ó. Presta atenção ao que você perguntou, ó. Aqui a gente tem o cloroplasto, aqui nós temos uma pilha de tilacoides. Aí o que o cara fez? Pegou um pedacinho aqui da membrana tilacoidal e ampliou para a gente. Isso aqui é a membrana do tilacoide. Então, se prestar atenção, ela parece que é a membrana plasmática, né? Tem uma bicamada de fosfolipídios, tá? Tem proteínas como a membrana plasmática. E vamos tentar relacionar esse slide aos slides anteriores. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o fotossistema 2. A luz incide, excita os elétrons. Os elétrons vão ser transportados por quê? Pelos citocromos, complexo de citocromos da cadeia transportadora de elétrons. Os citocromos transportam os elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1. A luz incide de novo e os elétrons são transferidos para o NADP, que vai se ligar ao hidrogênio. É aqui que está o pulo do gato, do texto anterior. A energia dos elétrons determina uma passagem de H+ para dentro do tilacoide, lúmen do tilacoide. Agora, esses H+ vão retornar para o estroma. Para isso, eles têm que passar dentro dessa molécula aqui, ó. Como é que chama essa molécula? Sintetase de ATP. O nome é sugestivo. Uma enzima responsável pela síntese de ATP. E quando o H+ passa dentro dessa molécula, ela gira. Literalmente, ela gira. Certo? Isso cria uma energia de movimento, uma energia cinética, que vai ser importante para a conversão, que você perguntou, do ADP-IP em ATP, certo? Professor, mas como é que eles poderiam cobrar isso da gente? Eles podem cobrar de diversas formas. Por exemplo, te perguntar o nome da enzima, certo? Te perguntar qual é o íon que participa do processo, que é o H+, certo? Então, agora, nesse exato momento, eu vou disponibilizar os slides para vocês. Dê uma olhada com carinho. Anotou as dúvidas? Traga na próxima aula. Obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal de casa. Um abraço. Valeu.